Fala, mundanos e mundanas do meu coração! Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é a aula 2 de resumo de direito penal. Se você ainda não assistiu às outras aulas, depois de assistir essa, volta que a gente já tem a nossa aula 1 de resumo de direito penal e a nossa aula 1 de resumo de processo penal. Eu tenho certeza que essas aulas vão ajudar muito você a conseguir a tão sonhada aprovação e passar para a segunda fase do OAB. Beleza? Eu falei com vocês semana passada e volto a repetir. Se você preferiu estar aqui assistindo a nossa videoaula, ao invés de fazer qualquer outra coisa que você podia estar fazendo, pode ter certeza que você já é um aluno diferenciado e você está um passo à frente de conseguir o êxito na primeira fase da OAB. Tranquilo? Hoje, a nossa aula de resumo de direito penal vai ser sobre temas muito importantes: concurso de pessoas, concurso de crimes e erro de tipo e proibição. São temas que sempre caem na OAB e são termos muito técnicos. Então você precisa entender e saber para conseguir gabaritar. Você vai ver que é muito fácil desde que você saiba, tá bem? Lembrando que a nossa aula vai ser da seguinte forma: eu vou passar para vocês o conteúdo, depois no final da aula a gente vai fazer algumas questões em que eu explico como aquele conteúdo que eu passei para vocês é aplicado na prova do OAB. Lembrando, só deixando meu último recadinho antes da gente começar, que tem um cronograma gratuito de 30 dias do OAB. Eu sempre deixo o link para vocês aqui na descrição. Então, se você ainda não baixou, ao final dessa aula, baixe o nosso cronograma da OAB, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você organizar os seus estudos. Tem mapa mental, tem tabela, tem cronograma, tudo que vai te ajudar aí nessa etapa final para você passar no OAB. Beleza? Então, vamos começar. Vamos lá. Então, o primeiro tema que a gente vai falar hoje é sobre concurso de pessoas. E o que é o concurso de pessoas? Quando que vai acontecer o concurso de pessoas? Quando duas ou mais pessoas se unem para cometer um crime. E quando essas pessoas se unirem, a gente tem algumas classificações. Essa pessoa pode ser autora, coautora ou partícipe. Beleza. A nossa doutrina entende que o autor e o coautor, ele participa da execução do crime. Então, ele vai atingir a finalidade do tipo penal. É ele que vai executar o crime. Já o partícipe é aquele que vai fazer alguma atividade, alguma ação acessória ao crime. Não é de fato a execução. Dois exemplos práticos que sempre aparecem em prova para vocês. Execução, autor, num crime de roubo, quando a pessoa vai, comete o roubo dentro de uma casa e o partícipe fica do lado de fora dirigindo o carro, esperando eles entrarem dentro do carro para empreender fuga. Então ele não faz a execução de fato ir lá, invadir, fazer a grave ameaça, pegar o objeto, nada disso. Ele apenas fica esperando do lado de fora. Tranquilo? Outro exemplo, eu quero cometer um assassinato, quero cometer um crime de homicídio. Eu comento com você e você me dá uma arma para eu realizar esse homicídio. Você é partícipe do crime de homicídio porque você me deu a arma do crime, tá? Então, são dois exemplos que caem muito em prova. Beleza. Quando a gente estiver falando de partícipe, nós temos que lembrar sempre da punição do partícipe. A punição do partícipe, ela será diferente. Primeira coisa que você tem que saber que está no Código Penal. Caso o partícipe saiba da finalidade do crime, caso ele saiba do que ele está fazendo, eu estou participando no roubo, eu só estou do lado de fora, mas eu estou participando do roubo. Nesse caso, a pena dele será de roubo
diminuída de 1/3 a 1/6, beleza? Ele terá uma pena menor do que os demais. Tranquilo? Beleza. Outro ponto importante: se alguma das pessoas que estão participando do crime desejam participar apenas de um crime menos grave, ele vai responder por esse crime menos grave. Exemplo: eu e você estamos concorrendo para cometer um crime de furto e eu quero apenas cometer um crime de furto. No momento em que a gente vai realizar o crime de furto, você resolve ameaçar a pessoa. Então você comete um crime de roubo. Só que eu não estava ali para isso, eu estava ali para cometer um crime de furto. Então, por esse motivo, eu vou responder por furto e você vai responder por roubo. Beleza? Agora, observação: se essa pessoa que queria cometer o furto, ela sabe da hipótese de que pode ter um resultado mais grave, ela vai responder pelo crime que ela gostaria de cometer, pelo furto, mas ela vai ter a pena aumentada em até a metade. Ou seja, se eu sei que você está carregando uma faca, que você é uma pessoa agressiva, que até hoje todos os crimes de furto que você cometeu viraram crime de roubo, eu já sabia do risco que aquilo ali tinha de acontecer, mas mesmo assim eu falo que a gente vai cometer apenas um furto, eu quero cometer apenas um furto, e chega lá e você comete um roubo, como era previsível que isso aconteceria, eu vou responder por furto, mas eu vou ter a minha pena aumentada até a metade. Beleza? Tranquilo? Então tá, você precisa saber dessas informações. Por último, última coisa diferente aqui que a gente tem que decorar sobre crimes cometidos através do concurso de pessoas. São os crimes plurissubjetivos. O que é um crime plurissubjetivo? Um crime plurissubjetivo necessita que 2 ou mais pessoas participem do crime para que ele possa ocorrer. Exemplo, associação criminosa, exemplo, rixa. Nesse tipo de crime, é necessário que tenha o concurso de pessoas para que ele exista. Concorda comigo? É necessário que exista mais de uma pessoa para aquele crime acontecer. Então, nesse caso, a gente não fala aqui de concurso de pessoas, e a gente não fala aqui de autor e de participação, tá? E de partícipe, beleza? Nesse caso aqui, todo mundo é autor do crime, porque é necessário que essas 3 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas cometam aquele crime para ser considerado um crime. Não tem como a rixa acontecer com uma pessoa, não tem como a associação criminosa acontecer com uma pessoa. Beleza? Então são essas regras que vocês precisam saber. Lembrando que o partícipe, então, ele pode responder pelo crime diminuído de 1/3 a 1/6, quando ele souber do que ele estava cometendo. E caso a pessoa quisesse cometer um crime mais brando, ele vai responder por esse crime mais brando. E se fosse previsível o resultado mais gravoso, ele vai responder pelo crime mais brando, mas terá sua pena aumentada até a metade. Beleza? Então tá, Larissa, a gente está falando aqui de concurso de pessoas. Então, toda união de pessoas, sempre que 2 pessoas cometerem um crime, será concurso de pessoas? Não. Tem alguns requisitos a serem preenchidos para que a gente possa falar que aconteceu um concurso de pessoas. E quais são esses requisitos? Beleza. Para que ocorra um concurso de pessoas, é necessário que tenha 2 ou mais pessoas, certo? 2, que haja um nexo de causalidade entre as condutas
causalidade entre as condutas cometidas pelos agentes e o resultado obtido. E por último, a necessidade de vontade, de desígnio de vontade, de liame subjetivo. Eles precisam querer a mesma coisa, fazerem juntos para ao final quererem a mesma coisa. Tranquilo? Eles têm ali um liame subjetivo. Por que então que quando a gente está falando lá no início que se a pessoa quer cometer um crime menos gravoso e a pessoa vai lá e comete um crime mais gravoso, o comparsa comete um crime mais gravoso do que o pretendido, não há aqui o liame subjetivo, não era o combinado. Então, nesse caso, não tem como ele ser responsabilizado objetivamente por algo que ele não queria cometer, que não era o que ele estava ali para fazer. Beleza? Então, o liame subjetivo é exatamente esse desígnio de vontade, de querer fazer aquele crime, de querer cometer aquele crime, de estar ali junto com aquela ideia de cometer aquele crime. Isso precisa ser planejado com antecedência? Não, não precisa ser planejado com antecedência, tá? Se ali no momento eu comecei a cometer um roubo e você chega e vem cometer um roubo junto comigo, ali a gente já percebe que tem um liame subjetivo, já é possível considerar o concurso de pessoas. Tranquilo? Beleza. Autoria. Existem alguns tipos de autoria. A autoria imediata, que é eu quero cometer um roubo, eu vou lá e cometo aquele roubo. Tem a autoria imediata, que é quando o agente ele vai usar outra pessoa para cometer o crime para ele, uma pessoa não culpável, tá? Então ele vai usar um inimputável, vai fazer alguém com coação moral irresistível, obediência hierárquica. Então sempre alguém não culpável ele utiliza ali para cometer o crime no seu lugar, como se aquela pessoa fosse um objeto para ela, tá? Para realizar para ela aquele crime. Tranquilo? Então, ele é o executor, a cabeça é dele, ele tá mandando fazer, ele só não vai lá e faz com a própria mão, mas ele coage alguém a fazer no lugar dele, tá? Então, aquela pessoa não age nem com dolo, nem com culpa. Então, na verdade, quem será o autor é aquele que manda, tá? O autor imediato. E a autoria colateral? A autoria colateral vai acontecer quando dois agentes têm a intenção de obter o mesmo resultado, mas desconhecem a vontade um do outro. Então, por exemplo, eu e Maria resolvemos que vamos matar João, mas eu não combinei nada com Maria. De repente, eu olho o João, dou um tiro no João. No mesmo momento que eu dou um tiro no João, Maria também dá um tiro no João. Então, a gente cometeu uma autoria colateral. Nós duas atiramos no João e nós duas somos responsáveis pela morte de João, beleza? Aí a gente tem que ter uma atenção. Se eu atirei primeiro e João já morreu com o meu tiro, quando Mariazinha atirar em João, João já vai estar morto, você concorda comigo? Então, nesse caso, seria um crime impossível. Agora, se a Mariazinha atirou, eu também atirei, não foi possível descobrir qual tiro matou o Joãozinho, as duas serão absolvidas, porque não é possível você punir uma pessoa sem que você tenha a certeza de quem cometeu aquele crime, certo? Então as duas serão absolvidas, beleza? Essa é a autoria colateral. Para acabar, concurso de pessoas. Incomunicabilidade das circunstâncias. A gente tem no artigo 30 que diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, condição e circunstância pessoal não vai incidir.
Já as elementares do crime vai incidir. Então, se eu sou reincidente, a pessoa que cometeu o crime junto comigo, o meu coautor, ele também vai ser responsabilizado como reincidente? Não. Eu sou reincidente, ele não. Beleza? Eu confessei, é algo pessoal, eu vou ter ali diminuída a minha pena. Se fulano não confessou, ele vai ter a pena diminuída? Não, tá? É pessoal. Agora, circunstâncias elementares do crime. Eu sou funcionária pública e cometo peculato. Se ele me ajudou a cometer o peculato, ele também vai cometer peculato, mesmo que ele não seja funcionário público. Por quê? Porque nesse caso é uma circunstância elementar do crime. Você ser funcionário público faz diferença nesse caso para qual crime você está cometendo. Beleza? Ah, esse fulano não sabia que eu era funcionária pública. Ele achou que ele estava cometendo um furto e não um peculato. Aí, nesse caso, pode ser que ele responda por furto e eu por peculato, tá? Mas apenas se ele não tiver conhecimento, não tinha como ele ter conhecimento desse fato. Aí sim é possível alegar essa tese, beleza? Artigo 31. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos ao ser tentado, ou seja, a gente não pune atos antes da execução, ok? Atos meramente preparatórios. Exceção, associação criminosa. A associação criminosa, ela por si só é um crime. Então, você associar para cometer crimes é um crime, é associação criminosa. Então, mesmo que de fato você não tenha executado, você ainda não tenha cometido um crime, nesse caso é como se fosse um ato preparatório, mas não é um ato preparatório, porque é em si um crime a associação criminosa. Então, a associação criminosa, independente de chegar a cometer ou não um crime, ele já é considerado desde que você já se reúna com a intenção de cometer crimes, tá? Então, observação. Todo concurso de pessoas será associação criminosa? Não. Por que que não? Porque para ser associação criminosa, deve preencher os requisitos da associação criminosa. Qual é o principal dele? Com o intuito de cometer crimes, com o intuito realmente de você associar-se ali para cometer crimes. Agora, quando você junta com uma pessoa para ir só ali matar fulano, aquilo não pode ser considerado uma associação criminosa. Ali é só um concurso de agente, beleza? Ok, isso é o que eu tinha para falar sobre concurso de pessoas. Agora nós vamos falar sobre o concurso de crimes. Beleza. Concurso de crimes. A canetinha tá falhando, né? Vou ver se tem uma outra aqui que vai funcionar melhor. Concurso de crimes. O concurso de crimes ocorre de duas maneiras: o concurso material e o concurso formal. Quando que vai acontecer o concurso material de crimes? Quando através de uma conduta quando através de mais de uma conduta pratica dois ou mais crimes. Então, mais de uma conduta pratica dois ou mais crimes. Beleza? Exemplo. Eu estou armado
E com um revólver eu dou um tiro no A e dou um tiro no B. Eu mato A e mato B. Com um tiro em A e um tiro em B. Eu vou responder junto, porque eu fiz pá agora, no mesmo momento. Então eu vou responder por 2 homicídios. Beleza? Entendem que eu fiz duas ações? Eu dei um tiro em A e um tiro em B. Duas ações, dois resultados. 2 tiros, 2 mortes. Beleza? E no concurso formal? No concurso formal, com uma conduta, eu vou praticar 2 ou mais crimes. Como assim? Com um tiro, eu atiro em A, esse tiro mata A e mata B. Então, uma única ação, um único tiro, eu consigo matar 2 pessoas. Uma ação, eu tenho 2 crimes, 2 resultados. Qual é a importância? No crime material, que são 2 ações, a gente vai somar essas penas. Ou seja, eu dei um tiro em A, dei um tiro em B. Eu vou ter a minha pena de homicídio por A, ter minha pena de homicídio por B, vou somar essas 2 penas. Beleza? E no crime formal? No crime formal, não. No crime formal, eu vou responder pelo homicídio de A, responder pelo homicídio de B e vai pegar uma das penas, a pena mais gravosa ou uma delas, se a pena for igual, e eu vou aumentá-la de 1/6 à metade. Beleza? Atenção! Se quando eu aumentar de 1/6 à metade for mais alta do que eu somar as 2 penas, eu vou somar. A exasperação, que é exatamente eu pegar a pena, uma das penas, e aumentar de 1/6 à metade, ela tem que ser mais benéfica para o réu. Então, caso não seja mais benéfica para o réu, eu vou utilizar a regra do concurso material e vou somar as penas. Tranquilo? Então, nesse caso, concurso material soma, concurso formal exasperação. É a regra. Beleza, vamos classificar os concursos de crime. Nós temos o concurso formal homogêneo. Deixa eu apagar aqui. Nós temos o concurso formal homogêneo. O que é o concurso formal homogêneo? O concurso formal homogêneo, ele vai acontecer quando os 2 crimes forem da mesma espécie. Então, eu atirei em A, acertei B e matei A e B. Então, mesma espécie de crime. E quando for formal heterogêneo? Heterogêneos são crimes diferentes. Por exemplo, eu atirei em A, matei A e com esse mesmo tiro lesionei B. Então, é homicídio e lesão corporal. Então, nesse caso, é concurso formal heterogêneo. Beleza? Ok. Próxima classificação. Concurso formal perfeito. Concurso formal perfeito vai acontecer quando ele não tem a intenção de matar as 2 pessoas, mas quando ele dá aquele tiro, ele acaba matando 2 pessoas. Então, ele tem intenção apenas em um crime, dolo em apenas um, e o outro vem a título de culpa. Beleza? Então, ele só quer um crime. Esse é o concurso formal perfeito. Porque nesse caso, o que é o concurso formal? É quando com uma ação a pessoa comete 2 crimes. Nesse caso, a gente entende o quê? Ele é perfeito, porque ele cometeu um crime e o outro foi uma consequência desse primeiro crime. Ele não queria isso. Então, por causa disso, a gente vai exasperar a pena dele. Então, tudo que a gente pensa de concurso formal faz super sentido no perfeito.
E o imperfeito? O imperfeito o agente, ele queria cometer os dois crimes. E ele consegue, com uma só ação, cometer esses dois crimes. Então, ele é imperfeito. Por quê? Porque, na teoria, ele queria cometer esses dois crimes, mas vai ser responsabilizado por um, mais a exasperação da pena. Vocês concordam comigo? Então, a minha forma que eu consegui decorar foi assim. O perfeito é quando a pessoa só quer cometer um crime e o outro, ele cometeu a título de culpa, então ele vai ter a pena dele exasperada, tá tudo certo, do jeito que a gente gosta, que a lei gosta, tudo justo. E o imperfeito? O imperfeito é que o cara queria cometer dois crimes, ele conseguiu fazer isso com uma ação só, então ele vai acabar tendo a pena dele exasperada também. Beleza? Foi a forma que eu consegui decorar e diferenciar o perfeito do imperfeito. Então, no perfeito, ele queria cometer um crime e o outro foi a título de culpa. E no imperfeito, ele queria cometer aqueles dois crimes que ele cometeu com uma ação. Tá? Aí, nesse caso, na hipótese 4, olha só, gente, como a gente tem que usar a cabeça. Na hipótese 4, o imperfeito, como que será? Será através da soma. Nesse caso do concurso de crime imperfeito, a gente vai ter a soma. Por isso que eu te falei, no perfeito, tudo faz sentido. A pessoa queria matar apenas um e aí ele acaba acertando o outro, é exasperado a pena dele. Agora, no imperfeito, ele queria cometer os dois crimes. Eu não posso exasperar, não seria justo eu exasperar a pena dele. Então, nesse caso, vai acontecer a soma dos dois crimes. Ele vai responder pelos dois crimes e ele vai responder pela soma dessas duas penas. Não vai ser a maior pena agravada. Beleza? Assim fica fácil a gente decorar e a gente não confunde mais. Erro de tipo, proibição, pessoa e execução. Último que a gente vai falar hoje para finalizar, para a gente ir para as nossas questõezinhas. Erro de tipo, proibição, pessoa e execução. Erro de tipo. O erro de tipo vai acontecer sempre sobre um elemento constitutivo do tipo. Então, o erro do tipo é sempre sobre um elemento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é sempre sobre um elemento. A pessoa não sabe de um dos elementos que constituem o crime. Olha só, estupro de vulnerável. A pessoa sabe que estupro de vulnerável é crime, só que ela não sabe que aquela pessoa que ela está tendo relação sexual é menor de 14 anos. Então, como que ela vai saber que ela está cometendo um estupro de vulnerável se ela não sabe de um dos elementos do crime? Outro exemplo, ele vê uma caneta em cima da mesa dele, onde ele sempre deixa a caneta idêntica dele. Ele pega aquela caneta, guarda na bolsa e vai embora. No dia seguinte eles falam, você cometeu um furto dessa caneta aqui, que essa caneta era minha. Eu vou alegar, gente, mas eu não tinha como saber que essa caneta era sua, ela estava em cima da minha mesa, igualzinha a minha caneta, eu peguei achando que era minha. Então, nesse caso, falta o elemento do tipo, qual seja, apropriar-se de coisa alheia. Ele não sabia que a coisa era alheia. Então, falta um elemento. Sempre que faltar, a pessoa não tem conhecimento daquilo, tem desconhecimento daquilo. Erro do tipo. Beleza? E o erro de proibição? Larissa, e o erro de proibição? O erro de proibição, ele vai acontecer quando a pessoa sabe que o que ela faz é crime, mas ela acredita que alguma excludente de ilicitude permite que ele cometa aquele crime, beleza? Exemplo, ele acredita que ele pode matar aquela pessoa porque ele está em legítima defesa, quando na verdade legítima defesa ela não permite que você mate aquela pessoa, mas sim que você utilize dos métodos necessários
para se defender, sem exceder. Você responde por aquilo que você excede. Mas a pessoa, naquele momento, acreditou que ela estava sob legítima defesa e que ela podia matar aquela pessoa. Naquele momento eu estava em estado de necessidade, eu posso matar aquela pessoa. Às vezes ele nem está em estado de necessidade. Às vezes ele acha que aquilo ali é estado de necessidade e nem é. Então ele acha que ele está com alguma excludente de licitude que permite que ele cometa aquele crime. Beleza? Então ele sabe que aquilo ali é crime, ele só acha que ele pode cometer porque tem uma excludente de ilicitude, tá? Então, excludente de ilicitude. Tranquilo? Beleza. Então, esse é o erro de tipo e erro de proibição. Agora, nós temos dois outros tipos de erro. É o erro. Deixa eu só falar aqui para vocês. O erro de tipo e o erro de proibição. Quando for evitável, a pessoa vai responder pela modalidade culposa, se tiver a modalidade culposa. Então, se ele pudesse evitar, ele vai responder pela modalidade culposa. Se não tiver modalidade culposa daquele crime, ele não vai responder por nada. E se não era evitável, se era inevitável essa confusão que ele fez, então, nesse caso, ele será isento de pena. Beleza? Não haverá pena. Tranquilo? Erro sobre a pessoa e erro na execução. Para terminar, que é muito importante, isso caiu na OAB passada, isso sempre cai, é manjado já deles. Erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, eu quero cometer um crime contra Maria. Só que eu olho assim de longe e falo, aquela ali é a Maria, vou atirar nela. Eu atiro em Maria, eu acerto a Maria. Na hora que eu chego lá, não era Maria, era Fernanda. Elas são muito parecidas e eu achei que eu estava atirando em Maria, mas na verdade eu estava atirando em Fernanda. Eu vou responder como se eu tivesse atirado em Maria. Vou dar um exemplo mais prático, que cai muito. Infanticídio. Eu quero matar a minha filha, Lia, eu vou cometer um infanticídio. Só que na hora que eu chego para pegar a criança na maternidade, eu pego a criança errada, acreditando ser a minha criança, e mato aquela criança. Eu vou responder por infanticídio e não por homicídio. Por quê? Porque eu cometi um erro sobre a pessoa. Eu queria matar a minha filha, eu não queria matar a filha dos outros. Então, nesse caso, eu vou responder pelo aquilo que eu queria cometer, contra a pessoa que eu queria cometer. Se eu queria matar minha mãe, mas de costas eu acabei achando que Fernanda era minha mãe, eu vou responder como se tivesse matado a minha mãe. Beleza? E o erro na execução. O erro na execução é o erro de mira. Aqui eu confundo a pessoa. Eu acerto a mira, mas eu confundo a pessoa. No erro de execução, não. No erro de execução, eu erro a mira. Então, vamos lá. Aberratio ictus. O que é o aberratio ictus? Eu atinjo pessoa diversa da pretendida por um erro de mira. Então, eu mirei na minha irmã. Na hora que eu vou atirar na minha irmã, a minha arma faz assim e eu acabo atirando no meu cunhado. Eu vou responder como se eu tivesse atirado na minha irmã, mas foi um erro na execução, na mira, tá? Se eu acerto a minha irmã e ainda assim acerto meu cunhado, nesse caso eu vou responder pelos dois crimes, um a título de dolo e outro a título de culpa, beleza? E no aberratio delicti? No aberratio delicti é um desvio de delito. A gente tem um resultado diverso do pretendido.
Então, eu continuo errando a minha mira, mas nesse caso, ao invés de eu errar a pessoa, eu cometo outro delito que eu não queria. Eu continuo errando a minha mira, mas nesse caso eu cometo um outro crime de outra espécie que eu não pretendia. Então, exemplo, eu quero atirar na minha irmã, mas na hora que eu atiro, eu erro a mira e eu acabo acertando uma janela. Beleza? Eu cometi um crime que eu não queria, que eu não pretendia, de espécie diferente. Então, nesse caso, ele vai responder apenas pelo resultado cometido, mas na modalidade culposa se tiver. E se ocorrer os dois resultados, ele responde pelos dois, dolosamente por ter acertado e culposamente pelo outro delito. Beleza? Se não houver culposo, a pessoa não responde por nada. Tranquilo? Então, no aberratio ictus, a gente tem o mesmo bem jurídico, atingido. E no delicti, ou aberratio criminis, pode aparecer um ou outro na sua prova. Delicti, outro bem jurídico, tá? Então, pensa sempre, erro na execução. A gente está falando de erro de mira. E erro sobre a pessoa, a gente está falando de confusão da pessoa. Eu acredito que eu estou acertando fulano, mas na verdade eu estou acertando ciclano porque eu não enxerguei direito, eu confundi a pessoa. Ou eu acreditei que aquele ali era meu filho e ele não era. Beleza? E aí ele responde pela pessoa que ele queria atingir. Tranquilo, gente? Vamos então para as nossas questõezinhas rapidinho, para a gente finalizar, ficar livre nessa noite, se você estiver vendo de manhã, nessa tarde, nessa madrugada. Vamos lá. Concurso de pessoas. Maria Joaquina, empregada doméstica de uma residência, profundamente apaixonada pelo vizinho Fernando, sem que este soubesse, escuta sua conversa com uma terceira pessoa, acordando o furto da casa em que ela trabalha durante os dias de semana à tarde. Para facilitar o sucesso da operação de seu amado, ela deixa a porta aberta ao sair do trabalho. Durante a empreitada criminosa, sem saber que a porta da frente se encontrava destrancada, Fernando e seu comparsa arrombaram a porta dos fundos, ingressam à residência e subtraem diversos objetos. Diante deste quadro fático, assinale a opção que apresenta a correta responsabilidade penal de Maria Joaquina. Deverá responder pelo mesmo crime de Fernando, na qualidade de partícipe, eis que contribuiu de alguma forma para o sucesso da empreitada criminosa ao não denunciar o plano. Não, ela não tem aqui a obrigação legal de denunciar o plano, beleza? Nesse caso, o que ela fez não ajudou o Fernando, afinal, Fernando não sabia, não utilizou da porta aberta para tanto, então, nesse caso, ela não será responsabilizada como partícipe. Deverá responder pelo crime de furto qualificado, pelo concurso de agentes, afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, pois esta não se encontra na linha de seu conhecimento. Também não. Por quê? Porque ele não utilizou daquilo ali que ela fez. Então não é possível ter um concurso de agente entre eles, primeiro, porque não havia liame subjetivo entre eles. Ele não sabia que ela ia deixar a porta aberta, ele não tinha esse conhecimento. Não tem como ter um concurso de agentes nesse caso, se o liame subjetivo vinha apenas de um lado e não do outro, beleza? E mais, ele sequer chegou a utilizar essa porta aberta. Então não tem como ela ser responsabilizada por algo que não interferiu diretamente neste roubo. Letra C. Não haverá de responder qualquer infração penal, sendo a sua participação irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa. Exatamente. Nesse caso, gente,
nada influiu a participação dela. Ele sequer tinha conhecimento dessa participação e sequer foi necessária, tá? Então, nesse caso, ela não vai responder por nenhum crime, ok? Letra D. Deverá responder pelo crime de omissão de socorro? Não, porque nesse caso ela não tem essa obrigação legal. Caso ela tivesse a obrigação legal, não seria nem omissão de socorro, mas se ela tivesse a obrigação legal de comunicar o crime, aí nesse caso ela poderia ser responsabilizada, mas não é o caso dela, beleza? Vamos fazer mais uma de concurso de pessoas, uma rapidinha mais técnica. Acerca do concurso de pessoas, assinale a opção correta em conformidade com o Código Penal. Se algum dos concorrentes tiver optado por participar de crime menos grave, será-lhe aplicada a pena deste, a qual, entretanto, será aumentada nos termos da lei, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Certíssimo, gente! Vamos lá. Se a pessoa não tiver querendo cometer o crime mais grave, ela estava concorrendo para um crime menos grave, ela vai ser responsabilizada pelo crime menos grave, podendo ter essa pena aumentada de 1/6 até a metade, se era previsível esse resultado mais gravoso. Igualzinho eu falei no início da aula para vocês. As circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam mesmo quando elementares do crime. Errado, gente. Eu falei para vocês, se for elementar do crime, exemplo, funcionário público em peculato, vai interligar. O ajuste, a determinação ou instigação em auxílio, salvo disposição expressa em contrário, são puníveis. Não, gente, não são puníveis. Apenas em disposição expressa contrária, tá? Eles inverteram aqui, beleza? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, independentemente de sua culpabilidade. Não, a gente sabe aqui que tem partícipe, a gente sabe aqui que as pessoas vão responder dentro do liame subjetivo da vontade, do desígnio de vontade. Então, a resposta D está incorreta. Beleza? Vamos lá. Concurso de crimes. Deixa eu achar aqui uma questãozinha para vocês. Roberto estava dirigindo seu automóvel quando perdeu o controle da direção e subiu a calçada, atropelando 2 pedestres que estavam parados num ponto de ônibus. Nesse contexto, levando-se em consideração o concurso de crimes, assinale a opção correta que contempla a espécie em análise. A. Concurso material, vamos lá, com uma ação, ou seja, quando ele atropelou, quando ele estava dirigindo, com uma ação ele atropelou 2 pedestres. Nesse caso, em que ele atropelou 2 pedestres, ele cometeu um concurso material? Não, concurso material são 2 ações com 2 resultados. Aqui ele cometeu uma ação e 2 resultados. Concurso formal próprio ou perfeito, concurso formal impróprio ou imperfeito, ou crime continuado. A gente sabe que não é crime continuado, porque o crime continuado é quando eles cometem vários crimes e aí esses crimes, pelo tipo de ação, pela circunstância em que se encontra, considera-se crimes continuados, que todos aconteceram ali numa mesma sucessão de atos e de fatos, de maneira de executar, que será considerado por um crime continuado. No caso aqui, a gente está falando de concurso formal de crimes. Agora, é concurso perfeito ou concurso imperfeito? Ele queria atropelar essas 2 pessoas? Não, ele não queria. Então, se ele não queria, a gente está falando de crime formal perfeito. Porque o imperfeito é quando ele quer e ele consegue, porque nesse caso não haverá exasperação da pena, mas sim a soma. Beleza? Então, concurso formal próprio, como eu expliquei para vocês mais cedo. E por último,
José dispara 5 tiros de revólver contra Joaquim, jovem de 26 anos que acabara de estuprar sua filha. Contudo, em decorrência de um problema na mira da arma, José erra seu alvo, vindo atingir Rubem, senhor de 80 anos, ceifando-lhe a vida. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu falei com vocês 450 vezes. Se errou a mira, a gente está falando de erro de execução. Errou a mira, erro de execução. Se fosse, mirou em fulano, acertou, quando virou, viu que fulano era ciclano, aí tudo bem, é erro de pessoa. Agora, errou a mira, erro de execução. Vamos ver. A respeito disso, é correto afirmar que José responderá pelo homicídio de Rubem, agravado por ser vítima maior de 60 anos? Não. Por quê? Porque ele vai responder pelo homicídio de... Qual que era o nome do menino que estuprou? Joaquim. Então, ele vai responder pelo homicídio de Joaquim, porque ele responde pela pessoa em qual ele queria matar. Ele queria matar Joaquim, então ele vai responder como se fosse Joaquim. Por tentativa de homicídio privilegiado de Joaquim e homicídio culposo de Rubem? Não, ele vai responder por um homicídio só, que vai ser como se ele tivesse matado a pessoa que ele queria. Apenas por tentativa de homicídio privilegiado, uma vez que ocorreu o erro quanto à pessoa? Não, nem houve o erro quanto à pessoa, o erro foi de execução. Apenas por homicídio privilegiado consumado, uma vez que ocorreu o erro na execução? Exatamente, foi um erro de execução. Então, nesse caso, ele vai responder como se estivesse cometendo um homicídio contra Joaquim, então por isso é um homicídio privilegiado e consumado, porque ele conseguiu não matar Joaquim, mas ele conseguiu matar o senhor de 80 anos, então foi sim um homicídio consumado. Nesse caso, um homicídio consumado, privilegiado, uma vez que houve um erro na execução. Beleza, gente? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Se você ainda não baixou o nosso cronograma, baixe o nosso cronograma. A nossa próxima aula vai ser de processo penal. Não deixe de assistir essa aula, porque vai vir mais conteúdo importante para você. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente por todas as nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga a gente. Tem um grupo no Telegram com linha do tempo, com mapa mental, que vai ajudar muito vocês também. Então, aguardo o contato de vocês. Espero vocês na próxima semana e até a próxima.